Olá, amigos. Hoje, sábado, na parte da manhã, eu aqui novamente fazendo um vídeo. Esse vídeo para fazer lembrar um pouco você. Tem pessoas que talvez não sabem o horário, etc. Mas, como todo mundo já sabe, o Vasco está em segundo lugar no campeonato. A Mulambada estava lá em cima, o Todo-Poderoso estava lá em cima em primeiro lugar, aí de repente ele caiu para terceiro. Fluminense campeão e o Vasco agora com possibilidade de ser campeão. Não vou dizer que seja campeão, mas tem possibilidade. Os quatro ali, que está ali, Fluminense, Vasco, Flamengo e Volta Redonda, se os quatro fazem parte do grupo, desses quatro, um dos quatro pode ser campeão. A Volta Redonda é time pequeno, mas chegou lá em cima. Tem uma linha muito boa, é um dos ataques mais positivos. Então, a gente pode tirar essa possibilidade, tá certo que entre os três, a gente olha como mais fraca a Volta Redonda. Mas se ele chegou aonde chegou, ele tem possibilidade, né, remota, mas tem, de ser campeão. Que o campeão ali vai ser um dos três, né? Vasco, Fluminense ou Flamengo. Um dos três vai ser campeão. A gente torce pelo Vasco. Mas o Volta Redonda tem chance. Já pensou? O Volta Redonda ganha do Fluminense e ou o Vasco ou o Flamengo, um vence o outro, vamos supor que seja o Vasco, e vai disputar com o Volta Redonda e perde, o Volta Redonda é campeão carioca. Então, existe essa possibilidade? Lógico que existe. Porque se não existisse, ele não estava lá entre os quatro. Então, a gente espera, né? A gente conta que até a gente espera, como ele é dado como o mais fraco, né? Ele é o patinho feio do grupo, então a gente faz o quê? Tomara que ele ganhe do Fluminense e o Vasco vença o Flamengo. A decisão vai ser Vasco e Volta Redonda. Entendeu? Aí, se caso o Vasco vier a perder por Volta Redonda, o campeão foi o Volta Redonda, não foi o Flamengo e o Fluminense. Tá? Mas a gente torce para o Vasco ser campeão, lógico. Eu sou vascaíno, não vou torcer o Vasco perder. De jeito nenhum. Então, o que acontece? Eu penso assim, teve pessoas que pensam, o Vasco podia ter jogado para tirar em quarto lugar, aí enfrentar o Fluminense. O Fluminense está tão bom quanto o Flamengo. Eu acho que está até melhor. Então, que ele estava perdendo o jogo de 1-0 e virou para 2-1, então ainda perderam um gol feito, né? Então, o que acontece? O Fluminense, no momento, para mim, eu acho que ele é melhor do que o Flamengo. O Flamengo está um pouquinho de nome. Então, o que acontece? O Vasco ia jogar domingo, mas quando jogou quinta-feira com o Bangu, aí tem que ter um dia a mais. Então, domingo joga Volta Redonda e Fluminense, e na segunda-feira vai jogar Vasco e Flamengo no Maracanã, 9h10 da noite. Tá bom? Então, o Vasco joga por 2 empates, o Vasco empatando 0-0. Qualquer empate de 0-0, 10-10, dá Vasco. Se o Vasco perder uma partida de qualquer para cá, vamos supor, o Vasco perdeu de 3-0, o outro jogo ele ganhou de 3-0, o Vasco é campeão. O Vasco se classifica, que digo, errei. Então, eu queria que o Vasco joga por empate. Empatou um jogo, ou então o Vasco empatou um jogo de 1-1, 2-2, qualquer escolhe. No próximo jogo, o Vasco empatou de novo, o Vasco está classificado, está na final. O Vasco não pode empatar um jogo e perder o outro. Aí não. Aí o Flamengo entra. Mas se o Vasco vencer um jogo, o próximo jogo o Vasco joga por empate ou por outro placar igual. Se o Vasco vencer o Flamengo de 2-0, aí o Vasco pode empatar ou perder de 2-0. Entendeu? O Vasco só deixa de se classificar se perder de 3-0. Aí fica 3-2 para o Flamengo. Mas, se Deus quiser, nós estamos na final. Não sei se o Vasco vai ser campeão. Mas eu queria que o Vasco jogasse com o Fluminense primeiro para encarar o Flamengo na final. Então, mas está tudo, deixa crer que a final vai ser ou Vasco e Fluminense ou Fla-Flu. Vai ser a decisão, vai ser essa. Que a final não vai ser Vasco e Flamengo e nem Vasco e Volta Redonda. Não, Vasco e Volta Redonda pode ser. Que o Volta Redonda, se vencer o Fluminense, o Vasco venceu o Flamengo, o Vasco decide com o Volta Redonda. Mas não vai ter uma final.
tem a semifinal agora. Final entre Vasco e Flamengo não vai ter. Então eu queria que a final fosse Vasco e Flamengo do que Vasco e Fluminense. Entendeu? Então a gente vai acreditar nos jogadores que nós temos agora, né? O Léo Jardim garrando pra caramba, o Puma jogando um bolão, Miranda, não gosto muito dele, mas ele vem jogando muito bem mesmo. Esse Capasso, ele chegou para ficar. Ele entrou poucos minutos do outro jogo contra o Flamengo, jogou bola pra caramba. Quando foi agora, jogou contra o Bangu, acabou com o jogo, jogou muita bola mesmo. Aí, o Miranda, da defesa, o Miranda é o mais fraco, tá? Mas ele não vou negar, ele vem jogando muito bem mesmo. Agora, o Vasco tem, na lateral esquerda, o jogador Piton, que é bom. E tem o Paulo Vitor. Nesse último jogo contra o Bangu, esse Paulo Vitor jogou bola pra caramba, porque ele tem que pegar a boca, né? Então, para ele pegar a boca, ele tem que mostrar jogo. Então, o Paulo Vitor, ele jogou bem pra caramba contra o Bangu, jogou muito bem. Gostei muito dele. Apesar de eu não gostar muito dele, mas ele jogou bem. Quando é merecido, a gente tem que falar bem, né? Mas eu gosto mais do Piton, tá? E agora tem esse menino Rodrigo, muito bom de bola, muito bom. Esse chegou para ficar também. Chegou não, ele veio da base. O Jair, que foi para mim uma grande contratação do Vasco. O Alex Teixeira já estava lá, é aquele chove no mole, tem dia que joga bem, tem dia que não joga, mas ele é bom de bola, tá? Aí depois veio o Peck. O Peck, muita gente costuma dizer, um ditado bem antigo, bem do tempo da bisavó lá, que dizendo assim: santo de casa não faz milagre. Mas dependendo do santo, se for um santo forte, faz. Já viu Roberto Dinamite? Ele fez muito milagre. Então esse Peck, ele não é aquele craque que a gente pensa, mas é bom. Ele não é ruim não, ele é bom. É bom e é esforçado. Ele joga para ganhar. Ele não joga para corpo, ele faz corpo mole. Ele corre atrás legal pra caramba. Ele corre muito atrás. O Pedro Raul, para mim, do ataque é o mais fraco. Ele tem partida que ele se sai bem, ele sai mais fazendo pivô do que fazendo gol. Apesar dele ter feito bastante gol no Vasco, né? Mas ele perdeu mais do que fez. Mas vem dando certo. Então, que ele continue assim, dando certo. E o Andrei Santos, né? Que ele saiu e voltou. Ele não saiu. Ele foi vendido e como não pode jogar lá agora, então ele acertou com o Vasco novamente o empréstimo. E tem e tem esse menino também, esse Cauã Barros. Bom jogador, muito bom jogador. E aí depois tem, né, que está na reserva, que daqui a um dia não vai ser mais reserva, esse Marlon Gomes, tem o Figueiredo, tem o Nenê, né? E tem o Zé Vitor. Zé Vitor eu não gosto muito não. Então esse Marlon Gomes já tem time da Itália querendo ele. Tem um time da Itália e um da Inglaterra querendo ele. Então não sei se ele vai ser vendido ou não, eu não sei. Eu sei que tem gente já de olho nele. O Pedro Raul também tem um time aí, parece que é do México. Não lembro bem qual time que também está a fim de levar o Pedro Raul. Então, a gente não sabe se vai ou se não vai. Mas, amigos, o vídeo está ficando meio longo. Vamos, segunda-feira, 9h10 da noite, no Maracanã, Vasco e Flamengo. Temos que secar o Flamengo de qualquer maneira. Que ele jogue bem e o Vasco ganhe o jogo. Que existe muito disso, né? Às vezes o time está jogando bola para... Vasco Fluminense, nesse último jogo dele, o Vasco jogou e o Fluminense fez o gol. Então que segunda-feira o Vasco jogue bem e ganhe. Mas se o Vasco não jogar bem, que ele jogue mal, mas ganhe o jogo. Dá no mesmo. O negócio é ganhar. É entrar em campo... Na minha trajetória profissional, eu nunca pensei negativo, isso não vai dar certo,
não vou conseguir fazer, isso está difícil. Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei positivo, eu vou fazer, eu vou conseguir. A pessoa tem que pensar sempre positivo. Eu vou fazer um exercício, eu vou prestar um exame muito difícil. Eu vou encarar. Mesmo que não seja o meu nível, eu vou tentar fazer o melhor possível para me chegar quase lá em cima. Toda vez que eu, em relação a serviço meu, eu sempre pensei positivo, eu nunca pensei negativo. E até hoje, a idade que eu estou, tudo que eu vou fazer eu penso positivo. Não, vai dar certo, eu vou fazer, vou conseguir, mesmo dando errado. Então o time do Vasco tem que pensar assim, pensar positivo. Flamengo não é dono de nada. O Vasco também não é dono de nada. Os dois vão jogarem, que o Vasco desconheça o Flamengo, entra em campo, bem, eu vou jogar minha bola, ele que joga dele, eu vou jogar a minha, e parte para cima, e nada de ficar na retranca, porque tem direito de 2 empates, nada disso não. Assim como o Flamengo parte para cima, ele parte para cima também, porque se a pessoa ficar só na retranca, o outro time joga no meio de campo para frente, aí é só massacre, Não, aí tem que fazer o quê? Tem que fazer o mesmo, partir para cima. Vai olhar o Flamengo entrou em campo, o Vasco entrou. Aí, pensamento positivo, temos que ganhar de, no mínimo, 1-0. Para mim, não tem menor que 1-0, né? Então, parte para cima. Vamos ganhar. E nada de medo, não. O Flamengo não é nenhum bicho papão, não. O Flamengo perdeu 2 partidas para o Fortaleza, aqui e lá. Então, quer dizer que não vejo nada demais, não. O Santos, quando tinha aquele timaço que até hoje é apontado a melhor linha do mundo, Doval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, era a melhor linha até hoje do mundo, não teve no mundo uma igual. O Santos perdia. E outra coisa, o Santos perdia às vezes para time pequeno. 15 de Jaú, esse time lá de São Paulo, perdia para time pequeno, com aquele timaço todo. O dia não dá certo. Então tinha dia que o Pelé não era o Pelé, era um jogador medíocre. Ele entrava em campo, nem parecia que estava em campo. Então, quer dizer que isso existe. Então, não é só o grande que ganha, não. Todo pequeno tem seu dia de Golias. Então, então o Vasco tem tudo para ganhar do Flamengo. Se ganhou o primeiro jogo, e podia ser demais, que o Pedro Raul ia perder um pênalti, o Vasco em 4 pênaltis no Campeonato Carioca, perdeu 3 e fez 1. Tinha que fazer 3 e perdeu 1, ou não perder nenhum. Mas só o Pedro Raul perdeu 2. Então o Vasco-Flamengo, o Flamengo meteu uma bola na trave do Vasco, mas o Vasco meteu 2 no Flamengo. O Pedro Raul meteu 2 e depois aquele outro menino meteu 3. Então o Flamengo meteu 1, o Vasco meteu 3. Então em bola de trave, o Vasco ganhou de 3-1. E no jogo, o Vasco perdeu um pênalti ainda. Então, se o Flamengo fizesse os gols que perdeu e o Vasco fizesse o gol que perdeu, em relação à bola na trave certa, seria 3, 4, seria 5-1 para o Vasco. Então, mas a gente não pode pensar assim, tem que pensar no que aconteceu. Foi 1-0, 1-0. Então, o que acontece? Mas há a possibilidade, o Vasco jogou para ganhar. O Vasco correu atrás. O Vasco contra o Flamengo foi melhor que contra o Bangu. E o Bangu é um time de menor expressão que o Flamengo. Tá bom? Então, amigos, vamos correr atrás. Vasco na cabeça. Vamos lutar para ser campeão, tá bom? Então, tchau, fico com Deus. Abração a todos. Fui.